Graças a Deus que estamos chegando quase no término da nossa lição. Hoje estamos estudando a pregação como resposta a uma geração sem Deus, sexta-feira, Atos dos Apóstolos, capítulo 2, versículo 40. Amanhã teremos a leitura do sábado, na nossa sessão, focados na EBD, e para a semana estamos estudando a última lição para a glória de Deus. Estar aqui comigo, né? A Bíblia Sagrada, ela é um pouco antiga, Bíblia de Estudo Scofield, ótima, leitura muito boa, é fiel ao texto e nós somos felizes por ter esta ferramenta. Também fazendo uso do manual bíblico Vida Nova. Todo estudante da Bíblia precisa de ter um manual como esse, que dá alguns valores e orientação para nós, porque ninguém é completo. Então hoje, como nós estamos estudando no Atos capítulo 2, versículo 40, a pregação como resposta a uma geração sem Deus. Então o tema é: salvai-vos desta geração perversa. Imagine se hoje alguém fizesse uma pregação desse quilate. É taxado de homofóbico religioso, sem dúvida, porque a geração não suporta a verdade. Veja que a frase é desta e não dessa. Como se salvar se vive no meio dela, compartilhando com ela, mergulhado com a mesma geração? Temos que sair desta, ou seja, sair do meio. Como? Das convivências, dos relacionamentos e tudo aquilo que envolve o comportamento humano. Veja que o apóstolo Pedro, ele discursou na autoridade do Espírito Santo e falou sobre o descaso que as autoridades religiosas, os próprios judeus, faziam da pessoa de Jesus, negando a eficácia da sua divindade e não aceitando como filho de Deus que veio resgatar a humanidade, a começar pelos próprios irmãos, os judeus, não aceitaram a Jesus. Então, Pedro trouxe para o povo naquele momento não um paliativo para uma geração que estava à beira da morte espiritual. Devemos combater o pecado e não o pecador. Então, mediante uma pergunta feita pelo próprio povo, que faremos, varões e irmãos? Em Atos 2:37, o apóstolo respondeu na unção do Espírito Santo de Deus. Pregar na unção do Espírito Santo é uma coisa, e sem unção é outra coisa bem diferente. O evangelista Lucas, ele dá apenas um resumo do que o apóstolo falou com senso de urgência, alertando os ouvintes no sentido de que escapasse ao triste fim que viria sobre a geração perversa a qual pertenciam. A frase geração perversa parece ser um pouco dura, mas é uma frase usada no Antigo Testamento para o povo de Israel que se rebelou contra Deus no deserto. Você encontra isso no capítulo 32 e o versículo 2 do livro de Deuteronômio. Também tem a sua aplicação no Novo Testamento. Para quem? Aqueles que rejeitam a Jesus. Fazem parte desta geração perversa. Aqueles que profanam as coisas sagradas, como os templos, que hoje nós vimos tantas profanações nos templos, nos púlpitos da igreja, tanta profanação, não tem mais aquela afinidade com a santidade, tornou-se público, e tudo que se torna público perde o seu valor. Então, os instrumentos, o utensílio de uso da casa de Deus, isso é pecado de sacrilégio, e esses que cometem fazem parte da geração perversa. A geração perversa também estão inseridos as autoridades que abusam do poder, decretando leis injustas,
E até aqueles que escrevem, os escrivães, né, estão inseridos. Eles prescrevem ou escrevem as leis que são ditas para perseguir o povo e principalmente o povo de Deus. Ainda em vida, eles vão começar a pagar pelas suas injustiças. E no dia do juízo irão prestar contas. E a Bíblia diz que ali haverá choro e ranger de dentes. Não são palavras minhas, é a palavra do Senhor. Então, meus queridos irmãos, pregamos a palavra de Deus e deixe que Ele fará brotar nos corações alcançados. Não usamos paliativos, mas palavras. E veremos os resultados. Depois do discurso duro do apóstolo Pedro, quase 3.000 almas conseguiram fugir do meio daquela geração perversa. Faremos o mesmo, façamos o mesmo, e Deus fará também a diferença. O mundo clama pela palavra do Senhor. Que Deus continue te abençoando. Prossiga, deixa o seu like, comente, compartilhe, e Deus vai te abençoar poderosamente. Pense nisso, creia no Senhor, estaremos juntos para a glória de Deus.